Salve pimentinhas e pimentões! Este é o Café com Pimenta e eu sou a Jaquita, sejam muito bem-vindos. Este canal conta com o apoio da Rede Unidos pelo Conhecimento. Você sabe do que é feito o espectro eletromagnético? O espectro eletromagnético é composto por todas as frequências de radiação eletromagnética que propagam energia e viajam pelo espaço na forma de ondas. Comprimentos de onda mais longos, com frequências mais baixas, constituem o espectro de rádio. Comprimentos de ondas mais curtos, com frequências mais altas, constituem o espectro óptico. A porção do espectro que os humanos podem ver é chamada de espectro visível. No entanto, a NASA utiliza uma série de ferramentas que permite comunicar e criar imagens utilizando quase todos os componentes do espectro eletromagnético de uma forma ou de outra. Como será que o espectro eletromagnético é usado? As pessoas usam o espectro eletromagnético todos os dias. O rádio do carro, a televisão, o smartphone e o micro-ondas são apenas alguns exemplos do espectro eletromagnético usado no dia a dia. O que é essa energia eletromagnética, então? Frequência e comprimento de onda são formas de energia eletromagnética. A frequência se refere a um número de cristas que ultrapassam um determinado ponto. Uma onda ou um ciclo, por exemplo, é denominado Hertz. O comprimento de onda se refere à distância entre as cristas e seu tamanho e varia de muito pequeno a muito alto. A energia eletromagnética viaja em ondas e abrange um amplo espectro de ondas de rádio muito longas a raios gama muito curtos. As ondas eletromagnéticas não precisam de um meio para se propagar, o que significa que podem viajar pelo ar, por materiais sólidos e também pelo vácuo do espaço. As características do espectro eletromagnético são os recursos de propagação e a quantidade de informações que os sinais podem transportar. Em geral, os sinais enviados usando as frequências mais altas têm distâncias de propagação mais curtas, mas uma maior capacidade de transporte de dados. Essas características físicas do espectro limitam a gama de aplicações para as quais qualquer banda particular é adequada. Algum espectro, como na banda UHF 300 a 3000 MHz, é conhecido por ser adequado para uma ampla variedade de serviços e tem grande demanda. Existem dois tipos importantes de transmissões para ser entendido: a analógica e a digital. As informações de transmissão de sinal analógico, que é o som, vídeo ou dados, viajam em uma onda contínua, cuja intensidade e frequência variam diretamente com uma quantidade física variável na fonte. As informações de transmissão de sinal digital são convertidas em uns e zeros que são formatados e enviados como pulsos elétricos. As vantagens de se usar sinais digitais incluem maior precisão, redução de ruído, que são os sinais indesejados, e uma maior capacidade de envio de informações. O espectro eletromagnético é um recurso natural limitado. As ondas do espectro se propagam naturalmente em todas as direções. Os transmissores podem ser focados para transmitir seus sinais para um único local especificado. Da mesma forma, os receptores podem ser focados para maximizar a recepção do sinal. A antena receptora ainda pode detectar sinais indesejados que podem interferir na recepção do sinal pretendido. Para evitar problemas de interferência de sinal, vários usuários não podem transmitir sinais de rádios na mesma frequência, ao mesmo tempo e na mesma direção. Assim que um usuário para de transmitir sinais de uma parte do espectro, outro pode reutilizá-la imediatamente. O espectro é escasso. Em qualquer momento e lugar, um uso de uma frequência impede seu uso para qualquer outro propósito. Espero que tenham gostado do vídeo. Um muito obrigado aos novos inscritos do canal, a todos os colaboradores, um abraço e até o próximo vídeo.